Olá, estamos iniciando mais um programa, Nosso Agro de Rondônia, um programa do Senar, da Federação da Agricultura, né? Apresentado por mim, Hélio Dias, presidente da Federação da Agricultura, né? De Rondônia, levando o que aconteceu durante a semana, né? A Semana do Agro em Rondônia, a Semana do Agro a nível de Brasil, a nível de mundo. E olha lá que as coisas estão rodando num nível muito rápido, né? O agro no Brasil. Semana que está iniciando a COP, eventos ligados no Rio de Janeiro também ligado à COP 30. Aconteceu aqui em Porto Velho também a audiência pública do Senado Federal, né, da nossa Comissão Nacional da Agricultura do Senado Federal veio a Rondônia e foi um debate muito amplo, né? Também tivemos outros eventos ali de Rondônia, do Paraná, teve outros técnicos da TEG, da assistência técnica do Senar, né? Então, mais saneamento, vamos melhorar para poder levar melhor assistência técnica aos várias né? E o Senar esteve com toda a sua equipe trabalhando essa situação, esses pré-requisitos lá em Ji-Paraná. Na oportunidade também entrevistei o senador Marcos Rogério, né, nosso gigante senador que está fazendo um grande trabalho a nível de Brasil, um pouco sobre a agricultura, sobre os problemas políticos do estado de Rondônia, com ênfase na parte ambiental e regulação fundiária. Então ele falou um bocado sobre isso e vou trazer em primeira hora. Além de alguns vídeos do trabalho que o Senar vem fazendo aí a nível de estado. A nossa equipe técnica do Senar tem feito diversos trabalhos, diversas abordagens, visitas técnicas, eventos. Eu vou mostrar para você vários vídeos que vai mostrar para você como isso aconteceu, aonde aconteceu, né? E estou lembrando aqui uma entrevista muito bacana com a nossa zootecnista Simara, né? A mineira, né? A zootecnista, né? Com grande conhecimento em ovinocultura, né? Também a Aline, né, que é hoje a presidente da Câmara Setorial da Ovinocultura de Rondônia, né? Ovinocultura é a criação de ovelhas e caprinos, né? Então, existe aí centenas de produtores no estado que estão fazendo um grande trabalho e ela falou comigo aqui sobre vários pontos, entre esse manejo, doenças, melhores raças, né? Como criar ovelhas aqui no estado, para que você possa ter êxito, né? Produzir carne, né? E vender no preço certo e ter mais uma renda no contexto da sua propriedade. Então foram esses e outros assuntos que a gente conversou e vamos mostrar para você durante o nosso programa, né? Nesta manhã aqui desse lindo sábado, né? E será repetido amanhã, depois da manhã, no domingo aqui no programa. Também vamos ter no nosso programa, daqui a pouquinho, né, a primeira entrevista, no primeiro bloco, a entrevista com meu amigo Lucas Folador. Inclusive está aqui já o Lucas, né? O Lucas chegou no nosso estúdio e é um vereador atuante da família Folador. Pai já foi deputado 5 a 6 vezes no estado, realmente uma liderança incontestável aí na região do Vale do Jamari. Então nós vamos entrevistar daqui a pouquinho ele, vamos conhecer um pouquinho do trabalho que ele vem desenvolvendo lá naquele município de Ariquemes. É um dos municípios mais prósperos, mais pujantes, e sem dúvida nenhuma é um dos que mais vai desenvolver no estado de Rondônia. Então, confira comigo daqui a pouquinho. Produtor Rural. O Sistema Faperon, Senar e sindicatos dos produtores rurais de Rondônia estão aqui para te ajudar. Nessa parceria você conta gratuitamente com cursos de educação profissional e assistência técnica em 10 cadeias produtivas. Melhore a qualidade dos seus produtos, aumente sua produtividade e fortaleça seu negócio com as melhores técnicas e orientações de nossos especialistas. Para mais informações, procure o Sindicato dos Produtores Rurais do seu município ou entre em contato pelo telefone 3214 8371. Sistema Faperon, Senar e Sindicatos Rurais de Rondônia. Seu parceiro no agronegócio. Olá, já estamos de volta. Foi rapidinho, né? O nosso Agro de Rondônia. Fomos para um intervalo na parte publicitária do programa. Mas já estamos aqui com você, né? Você que me acompanha, que nos assiste aqui da capital. Você que gosta das coisas da roça, do interior, né? Você está acompanhando, né? Para ficar sempre ligado, né?
Eu estou aqui com meu amigo Lucas Folador. Ele é médico veterinário, extensionista agrícola da Emater, já trabalhou muitos anos na Emater, hoje eu acredito está afastado. Hoje é vereador na cidade de Ariquemes, é um dos vereadores mais atuantes, com várias propostas, com vários projetos. E está aqui com a gente, é meu convite, para falar um pouquinho do trabalho que ele vem fazendo lá na cidade de Ariquemes, lá na frente lá ao Parlamento Mirim, que a gente chama, o Poder Legislativo do município de Ariquemes. Lucas, fale um pouquinho do seu trabalho, né? Primeiro se apresenta aqui para as pessoas que ainda não te conhecem, o trabalho forte que você vem fazendo como profissional, como legislador. Primeiro agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui com você, Hélio Dias, um amigo, uma pessoa que tem bastante respeito, né, presidindo a FAPERON. Eu também tenho um respeito muito grande pelo Senar, né, pelos técnicos que estão ali na ponta, ali também na extensão rural, ao qual eu também sou profissional da extensão rural, hoje licenciado para poder atuar como vereador de Ariquemes, né. Estive também um período, né, como vice-prefeito de Ariquemes, e eu lembro muito como deputado federal, mesmo com pouco tempo, nós conseguimos trabalhar algumas pautas lá em Brasília, inclusive para trabalhar a exportação da carne aqui do nosso estado, né, que estava com uma dificuldade ali, principalmente para algumas regiões, alguns países, e também tivemos ali a oportunidade de abrir o espaço ali na Câmara Federal, junto aos demais presidentes aí do Senar e outros aí ligados ao agro, para poder, né, que nosso mandato seja um instrumento. E na Câmara Municipal de Ariquemes não é diferente, nós temos aí a pauta em todas as áreas. Eu até costumo dizer que eu não sou um vereador de uma área específica, né, como eu fui vice-prefeito de Ariquemes, então eu costumo auxiliar em projetos em todas as áreas, inclusive o vereador que mais apresentou projetos de lei no estado de Rondônia, os que mais apresentou no país. Eu gosto muito de trabalhar essa parte legislativa, até porque é o papel do legislador ser legislador. Não sei se vocês percebem, às vezes, né, pela falta de conhecimento, os legisladores, a última coisa que ele faz é legislar. Muitas vezes Executar, né? quer executar, ou até muitas vezes se reelege somente pelas emendas. Não, né, naturalmente a gente não queira os investimentos na cidade, mas se você elege um legislador é para que ele possa legislar e fiscalizar, e a gente não vê muito, né, no cargo, né, como prioridade. Claro que muitas das vezes também porque não dá devida importância, né, o próprio eleitor às vezes não acompanha essas leis e não sabe o quanto que essas leis podem ser boa ou ruim, dependendo do legislador, dependendo da improdutividade desse legislador. Então a gente tem muitos projetos de leis em todas as áreas, e uma da área que a gente atua muito é o agronegócio também, porque a minha profissão como médico veterinário, né, é uma pessoa que conhece a área, sabe da importância. Só para vocês entenderem, você está nos assistindo, Lucas Folador já foi deputado federal. No mandato anterior, se elegeu como primeiro suplente, né? E teve a oportunidade de, acho que uns 6 meses, né? Foi Passou, eleição, né? Passou lá na Câmara Federal como deputado federal. Então teve a experiência, e eu lembro bem que numa dessas oportunidades tive uma audiência com o seu suporte no Ministério da Agricultura, tratando sobre o problema da exportação, baixos preços da arroba de gado em Rondônia e a necessidade de cadastrar mais frigorífico para mais mercado em Rondônia para abrir esse leque de oportunidade. Na época, o deputado federal Lucas Folador nos acompanhou lá em Brasília. Hoje, logicamente, já é um segundo mandato, se elegeu bem lá em Ariquemes e hoje defende aquele município, como já foi vice-prefeito, também tem conhecimento. Lucas, entre os trabalhos que se destacam lá em Ariquemes, quais as ações mais proeminentes que você pode destacar de apoio ao agro, da porteira para dentro, para das propriedades, aquele benefício que você está junto ao prefeito, junto lá às secretarias municipais afins, que tem a obrigação de executar, para que esse benefício chegue ao produtor rural ou estimule a produção lá no município de Ariquemes? Então, Hélio, eu acho assim que nós temos que trabalhar o agro num todo, né? Tanto o grande, o médio, o pequeno. Todos são importantes. É uma cadeia produtiva que baseia, né, a nossa renda, a nossa economia. Então, eu até brinco com algumas pessoas esses dias. Alguém falou assim: Lucas, você fala tanto do agro, todas as entrevistas eu vejo você fala do agro, mas eu não participo do agro, não tenho terra. Mas se você vai ali na saúde, só tem uma saúde boa se tiver recurso. E de onde que vem o recurso? Vem do agro. Então, mesmo que indiretamente, o agro influencia a vida de todos nós. Nesse sentido, Hélio, eu vejo assim, o grande, se você não atrapalhar, já está ajudando. Se o político não atrapalhar, a política pública não atrapalhar, está ajudando.
O médio precisa de um apoio, mas o pequeno produtor, agricultura familiar, que está ali 240 hectares, né, na extensão rural, ele precisa do associativismo, precisa desse apoio da Secretaria de Agricultura mais próxima dele. Por quê? Porque às vezes ele não tem o maquinário, não tem a condição de poder ter um técnico, né, como o Senar também leva essa política pública, e ele depende muito, tanto do Senar, da Emater, como das secretarias municipais, para poder desenvolver. E nós precisamos entender que esse produtor, se ele está bem ali com a sua família, que envolve outras coisas, não adianta, o agro não é só levar os equipamentos, melhorar a estrada, nós temos ali que levar esporte, cultura, lazer, entretenimento, educação, porque senão o nosso tecnificar as propriedades, porque às vezes a gente quer que o jovem fique na propriedade rural, mas se ficar da mesma forma como o pai dele teve, ele não vai ficar. É uma nova geração, então nós temos que entender isso, levar a técnica nova, levar a informação para que ele possa ficar. Então, nesse sentido, a gente vem fazendo parcerias com a Secretaria de Agricultura também, né? Até conseguimos lá ampliar a hora maca para o produtor rural, conseguimos vários maquinários com alguns deputados, né, federais, estaduais, para atender as associações também, legislações que possam também estimular, como a gente agora recentemente conseguiu praticar lá, fazer o concurso do café, né, com Vale, foi um sucesso, primeiro ano, e também apresentei agora recentemente uma lei para a gente poder fazer o concurso municipal do Vale de Jamari. Por quê? É um concurso do município, mas que a gente convida também o Vale de Jamari, mostrando a importância de Ariquemes como município polo do Vale de Jamari, para que a gente possa fazer o concurso do queijo, como acontece com o queijo no estado, e a gente sabe que isso ajuda muito, o café mesmo. Por que ele melhorou? Porque a gente conseguiu vender o café de Rondônia para o Brasil, para o mundo. Com qualidade. E com qualidade. O queijo é a mesma coisa. Nós podemos melhorar também, né, como acontece também na agricultura de leite, que precisa, por exemplo, trabalhar tanto a genética, que é importante, mas também a boia, né, como fala, né? E a gente tem um projeto para a gente desenvolver e ofertar 1 hectare, né, de silagem de milho, ou seja, eu vou passar um recurso para comprar a semente, a secretaria vai entrar com o maquinário e o produtor vai entrar ali com os insumos, né? Até mesmo estou conversando com o governo do estado para ver se entra ali com o calcário e junto com a equipe técnica também, a gente pode até, se porventura tiver interesse também, envolver o Senar nesse projeto, para que a gente possa trabalhar em união. Eu acho que se nós entendermos que o produtor é apenas é uma pessoa só, e todos os entes trabalhar unidos, é muito melhor. Quando eu estava na Emater, às vezes ficava triste. Por quê? Porque às vezes a prefeitura fazia um evento, o Emater fazia outro, o outro fazia outro, e o produtor precisa produzir, ele não sabia para onde que ele ia. Então, acho que trabalhar em união facilita para o produtor e facilita para esses órgãos. Por quê? Se um entra com a contrapartida X, o outro com Y, a gente une e quem ganha é o produtor. Então, eu vejo que o Senar faz um grande trabalho, né? Eu tenho bastante respeito aos técnicos do Senar. Realmente é uma logística, é uma metodologia de trabalho que você vê resultado, porque vocês vão, né, para dentro da propriedade e só sai quando dá resultado, né? A Emater, com todo respeito, sou da Emater, já é uma outra metodologia, né? Porque nós temos muita dificuldade de técnicos, a gente atende por demanda, então muitas vezes a gente não consegue focar numa propriedade só. Elaboração de projetos. Porque, de fato, por exemplo, Alto Paraíso, a Emater só tem um técnico, que é o Marcão, que é gerente e técnico ao mesmo tempo. E ele tem que dar conta do Alto Paraíso inteiro. Então, como que ele vai conseguir conduzir uma propriedade 100% ali do tempo? Não vai. Então, ele vai fazer ali o que tem que ser feito para atender a maioria das pessoas da maneira que ele pode. Até, muitas vezes, eu faço essa defesa da Emater por causa disso, porque, às vezes, as pessoas criticam sem saber a dificuldade. Por exemplo, eu estava atendendo a linha 60, 65. Eu saí na vereança, já não tem ninguém para atender. E eu vejo que o Senar já tem uma metodologia de atender X produtores, salvo engano, né? E ali ele consegue dar um resultado, tem as horas que ele tem que ficar na propriedade, ele tem ali alguns instrumentos de trabalho que faz com que ele consiga dar um resultado ali final interessante, né? No sentido de você acompanhar começo, meio e fim da produção. E nós temos essa dificuldade de atendemos mais por atacado, né? Nesse geral. Então eu acho assim, se a gente unir uma metodologia com a outra, com o apoio do governo do estado, com o apoio da Secretaria de Agricultura e os demais, né, entes como Câmara de Vereadores, eu acho também que é importante, a gente consegue aí trabalhar e fazer com que os produtores rurais comecem a ganhar e melhorar o agro, que é importante. Lucas, sem dúvida nenhuma, assistência técnica é primordial, importantíssimo em pequenas áreas, desde o diagnóstico, levantamento do propósito da atividade daquela propriedade, para que o produtor possa adotar o mínimo de inovação, de boas práticas, para ter resultado e produtividade. Isso é imperativo. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre, aqui em Porto Velho, Semagric, Prefeitura de Porto Velho,
novo prefeito agora entrou com o programa Porteira Dentro, sendo que Porteira Dentro lá no interior do estado já tem há muitos anos, né? Qual a estrutura que você lembra na sua cabeça? Que estrutura que tem lá uma Secretaria Municipal de Agricultura para apoiar os produtores de ariquemes? A última vez que conversei com o secretário, parece que até patrão tem, né? Lotado na secretaria. Não é da Secretaria de Obra, não. É da Secretaria Municipal de Agricultura. Fazer serviços da porteira para dentro. Você lembra que estrutura que tem? Hoje a estrutura da Secretaria de Agricultura é grande. Talvez eu não vou conseguir falar da maneira que eu gostaria, mas pelo menos aí umas 5, 6 retro. Tem aí, para a piscicultura também, deve ter pelo menos aí uns 2 maquinários específicos. Ele conseguiu alguns outros que estão chegando por agora, caminhão caçamba, outros equipamentos como plantadeira, deve pelo menos umas 3 ou 4 ele deve ter lá. Então, assim, é uma secretaria que está bem equipada. Às vezes falta até a parte pessoal para ele, né? Tem maquinário, tá sobrando. Eu não digo sobrando, mas assim, tá muito melhor do que já esteve em gestões passadas. Isso eu falo porque eu tenho, sim, um trabalho independente lá e a prefeita sabe disso. Mas uma secretaria que eu costumo elogiar bastante é a Secretaria de Agricultura. O secretário é o Marcos. Antônio Marcos. Inclusive é um grande secretário, um amigo nosso. E a gente sabe que ele é técnico, né? Isso que é bacana, né? E ele, inclusive, tem um bom trabalho ali com o Senar, sempre teve também, um parceiro. Então, assim, eu não vou saber especificamente, até vou combinar contigo, o dia que eu vim com o secretário de Agricultura, trazer aqui. O Antônio Marcos, ele tem muito conhecimento. Você já entrevistou ele aqui? Não, ainda não. Importante, vou falar para ele dar um pulo aqui, que talvez ele vai passar melhor essas informações. Mas eu conversando com ele até me falou, e ele está chegando alguns outros maquinários. Tem uma ideia, esse dia eu perguntei o que você está precisando. Ele falou, estou precisando de uma melosa só, que está faltando, e um caminhão truque. Porque agora, ele, além de fazer a parte de piscicultura, ele quer um caminhão muque, né? Para poder também fazer a hora da despesca para os produtores. Então, ele já está passando ali, ele já está evoluindo, né? Está evoluindo dentro de outras cadeias de competência da secretaria. Isso. Aí, só para vocês verem, tem município do interior do estado que a Secretaria Municipal de Agricultura tem uma estrutura de equipamentos para apoiar a agricultura familiar. E era 5 horas máximas para cada produtor, e agora ele dobrou, foi para 10 horas. 10 horas de máquina por produtor. Para fazer um carreador, para fazer ali um bebedouro, fora a associação que tem os maquinários, né? Sem falar tratores de associação isolada. Então a estrutura da Semagri, que é muito boa em Ariquemes, conheço. Patrol, a reta escavadeira, pá, tudo. Caminhão, até, enfim, tudo essa estrutura necessária. Semeadeira, plantadeira, deve ter... Siladeira, enfim. Isso que é necessário Porto Velho hoje, pessoal. Aqui não tem? Não, está iniciando o programa Porteira Dentro agora, né? Não tinha antes? Não tinha antes. O prefeito Léo Moraes está de parabéns, juntamente aí com o nosso secretário, né? Em implementar esse trabalho, mas tem que criar uma estrutura própria. E aqui, agora desvinculou a Secretaria de Obra Rural, que era junto com a Semagri. Aí não dava conta de fazer nenhum nem outro. 8 mil quilômetros de estrada. Foi para onde? Não, foi para uma secretaria específica, né? Ah, legal. Secretaria de Obras, não sei se urbano ou rural. Mas a Semagri, até que enfim, ficou para fazer o seu trabalho, que é fomentar muda, viveiro, trabalhar essa questão da porteira dentro e outras atividades inerentes à competência da agricultura. Aumentar a produção, né? Aumentar a produção e a produtividade. Esse é o papel da Semagri. Logicamente, mas é importante fazer estrada? Mas cria uma secretaria, né? Bota competência específica para poder resolver esse problema. Aí sim as duas coisas vai funcionar paralelo, mas de forma diferente, né? Cada qual tem a sua estrutura. Aí você vai ver, você que precisa de uma hora-máquina, você que precisa de um apoio, você chacareiro aqui do entorno de Porto Velho, você aqui do outro lado do Rio, da 319, você do Morrinho, enfim, dos assentamentos vai ser apoiado. E esse é sempre o pensamento que foi discutido no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural aqui de Porto Velho. E eu sempre falei, reafirmei juntamente com os demais presidentes, a necessidade da prefeitura fazer esse desmembramento. Até que, enfim, parabenizar o prefeito aí por ter feito esse desmembramento necessário, né? E aqui tem alguns vereadores que também são ligados à agricultura familiar, parabenizar aí o Adriano e demais vereadores que estão um bocado, mas que esses vereadores que apoiam, que colocam sua emenda em positivo para apoiar a agricultura familiar, parabéns, vocês estão de parabéns em trabalhar a agricultura do município.
O vereador, para finalizar a nossa entrevista de hoje, gostaria que você trouxesse uma mensagem final. Você como médico veterinário, você tem visto aí o estado sempre no azul, crescendo 15%, graças à pujança do nosso pequeno, do nosso médio produtor, né? Aquela ditado, muitas vezes se os governos não atrapalhar, o setor privado anda sozinho, né? Mas sempre é bom ter o apoio, né? Do governo estadual, municipal, estadual e federal. Como é que você vê Rondônia, hoje o desenvolvimento do estado, e aqueles pontos que você acha que é necessário que seja melhorado ainda? Hélio, é algo até, agradeço pela pergunta, porque o estado de Rondônia, o nosso país, se der tudo errado, o estado de Rondônia dá certo. Eu nunca vi isso, né? Às vezes as coisas estão acontecendo, né, a nível de política, a nível de economia, a nível de mundo, e Rondônia sempre crescendo, né? Só que naturalmente, talvez, né, penso que poderia estar crescendo ainda mais, né? A gente sabe que a parte legislativa é importante, nós sabemos que tem algumas questões aí no agro que está deixando uma insegurança no agro, seja parte documental, seja parte também de segurança pública também, porque se o produtor rural não tiver tranquilidade com a família dele na área rural, ele vai embora, porque ninguém quer estar num lugar que você não tenha segurança. E além de não ter segurança, você vai estar amanhã ali, né, pessoas aí com título há 40 anos sendo despejadas. Então, isso é muito ruim. Mas, como eu falei, o estado ele é muito pujante, o estado ele tem uma vida orgânica própria, mas precisamos aí ter realmente representantes e atitudes, né? A gente sabe que tem alguns bons representantes aí que estão buscando alternativas, lutando. Eu já estive na Câmara Federal, eu sei como que é isso, não é fácil, né? Porque muitas das vezes Rondônia às vezes incomoda, né? E as pessoas aí a nível de Brasil acaba tentando de alguma forma aí buscar atingir nosso estado em detrimento aí a alguns benefícios ou algumas partes até ideológicas. Então nós precisamos entender isso e aqui fazer com que todos se unam. Eu não gosto quando a gente vê, principalmente agora chegando próximo de eleição, por mais que cada um venha buscar seu espaço partidário, eleitoral, nós precisamos entender que o estado de Rondônia, se ele crescer, todo mundo ganha. Eu ganho, o Hélio ganha, o governo do estado ganha, as pessoas de bem ganham e, teoricamente, nós pretendemos, né, Hélio, ficar aqui com meus filhos, com meus netos. Então eu sempre digo, pessoal, faça a parte política, trabalhe essa parte partidária, mas trabalhe em união. Então nós precisamos hoje que o governo do estado sente com a Assembleia Legislativa, sente com a Câmara Federal, o Congresso Federal, busque alternativa legislativa para que eles possam se unir e ao mesmo tempo destravar o estado, porque eu digo uma situação importante, não só para o estado de Rondônia, mas para as cidades. Diminua impostos, não aumente impostos. Porque a hora que você matar a galinha de ouro lá, né, vai acabar. Não adianta você achar que você está ganhando com isso. A curto prazo você ganha, a médio e longo prazo, você estrangulando aí quem gera emprego, quem gera renda, quem gera economia, você vai ter problema. Você vai perder essas pessoas para os estados ou até mesmo fazer com que essas pessoas não invistam mais no estado de Rondônia. Então, eu acredito que nosso estado é pujante, que tem aí uma terra agricultável gigante, e que nós ainda estamos precisando tecnificar mais perto dos outros estados. Então é notório que o estado de Rondônia é um estado que vai crescer mais aí nos próximos 10 anos e nós precisamos buscar aí incentivar essa tecnologia, incentivar também essa legislação e principalmente unir no mesmo objetivo que é fomentar o agronegócio no estado de Rondônia. É verdade, o Lucas falou bem, firmeza, com conhecimento de causa. Nós temos aí quase 3 milhões de hectares em áreas abertas, áreas consideradas de pastagens degradadas, que é onde a soja, o milho, o café, o cacau, o hortifruti, a pecuária de leite ou tecnificada de corte pode avançar. Então nós temos muito futuro pela frente, temos espaço e temos como melhorar a partir da produção e produtividade. Mas temos que ter políticas públicas firmes, destravar essa parte ambiental através de ações, de atitudes, parte de regulação fundiária do estado, essa questão de impostos, enfim, e desonerar um pouco essa carga tributária desde o município, o estado e também a União já fez através da reforma tributária. Então é necessário equacionar tudo isso para dar condição, dar vida, dar condições de trabalho para você, produtor rural, você, pequeno empresário, você, microempresário, né? Então isso que é importante. Realmente, vereador, o senhor está correto na sua fala, estou muito feliz das suas colocações. Pessoal, eu falei com Lucas Folador,
né, médico veterinário, vereador do município de Ariquemes, Rondônia, né? Veio aqui nos nossos estúdios e falou do grande desenvolvimento que está passando lá o município de Ariquemes, o trabalho que ele vem fazendo. Capital do Tambaqui. A capital do Tambaqui. Então, dessa forma, Lucas, eu deixo a palavra final para você, para que você despeça do nosso público. Eu só tenho a agradecer, Hélio. Eu realmente, com todo respeito, né, eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho aqui na Faperon. E, ao mesmo tempo, levar a nossa sardinha de Ariquemes, capital do Tambaqui, o café despontando. Hoje a soja também entrando muito bem ali, né? Nós temos a bovinicultura de leite também que a gente pode melhorar. Café mecanizado. Café mecanizado, cacau também, né? Mecanizado. Voltar ali para a região ali de Cacaulândia, Ariquemes ali, que também, né, deu uma melhorada do preço, deu uma caída, mas deve estabilizar aí e também é uma boa rentabilidade. Eu sempre falo que o pequeno produtor ele precisa diversificar a produção. Porque às vezes ali o café deu uma caída, o outro dá uma aumentada, o leite, e aí eu gosto muito de falar do leite, do bovinicultura de leite, porque é o que você mantém o produtor com aquela rendinha por mês e faz com que não ocasione mais o êxodo rural, né? Mas eu acho que você tem que trabalhar num contexto, né? Tem um pouquinho do leite, um pouquinho do café, do cacau. Hoje 1 hectare de café mesmo está dando uma rentabilidade muito importante aí para o produtor rural. E eu acho que é isso que tem que fazer. Tecnificar, assistência técnica e tecnologia aí para poder manter o homem no campo e produzir com qualidade, porque o pequeno produtor também é importante para a economia do estado. É isso aí, fica comigo então, nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com os próximos blocos do programa Nosso Agro de Rondônia. Olá, bom dia, estamos de volta aqui no Nosso Agro de Rondônia, nesse segundo bloco. Você conferiu então aí uma entrevista com o nosso presidente Hélio Dias e o Lucas Falador, e a gente segue na nossa programação trazendo muita entrevista para você, muita informação. E agora nós vamos ver outra entrevista com a Aline, ela que é a presidente da Câmara Setorial de Ovinocultura aqui de Rondônia, é lá de Pimenta Bueno, falou um pouquinho sobre esse setor, né, da ovinocultura com o presidente e também com a Simara Gonzaga, zootecnista lá da Faperon, e traz todas essas técnicas. Então a gente vai conferir agora. Olá, meus amigos, já estamos de volta com o nosso programa Nosso Agro de Rondônia, né? E é notícia aí por Rondônia e assuntos de suma importância para melhorar o conhecimento de você, produtor rural, de você, técnico que está nos assistindo, é muito importante. Hoje eu estou aqui na nossa entrevista do dia com duas autoridades no assunto de ovinocultura, né? O que é ovinocultura? Ovinocultura é a criação de ovelhas, caprinos, enfim. É um ramo da pecuária que estuda os nossos ovinos, né? As várias raças, né? Que existem aí, as brasileiras e as europeias. Daqui a pouquinho a gente vai destrinchar um pouquinho disso. Estou com a minha amiga aqui da Federação da Agricultura, zootecnista, doutora especializada em bovinos, mas agora também está trabalhando aí junto com a Câmara Setorial dos Ovinos de Rondônia e está também ficando especialista, né? Tem também pós-graduação lá em Sobral, né? Uma vez você me contou que você fez um curso de especialização lá no Ceará, né? Então, quem vai para o Ceará aprende muito de bode, de ovelha, né? É normal. Minha amiga Aline, né? Aline Dopper, né? Que a gente chama assim, né? Dopper é uma raça especializada aí da ovinocultura importada, mas tem se destacado no Brasil e em Rondônia. Então, a Aline tem a sua cabanha, né? Daqui a pouquinho ela vai falar com a gente. Ela e o esposo dela, lá no município de Pimenta Bueno, né? São produtores de genética, né? Sabe tudo dessa atividade da ovinocultura em Rondônia. Dito isso, gostaria de, já de antemão, perguntar à minha amiga Aline, especializada aí, palestrante de alto nível da ovinocultura, como é que está Rondônia, de uma maneira geral, a ovinocultura aqui em Rondônia? Ela é incipiente, ela já está se acelerando, já temos alguns produtores que estão se destacando na cadeia, temos produtor de genética já, as raças que mais destacam. Fala um pouquinho sobre essa conjuntura e essa... Agora eu tenho certeza que o trabalho está sendo feito pela Câmara Setorial, pelo Senado, pela Federação, pelo próprio governo, algumas prefeituras. A cadeia da ovinocultura está vindo com muita força e eu acredito que ela vai crescer muito.
Fale um pouquinho para nós. É um prazer, seu Hélio, estar aqui com vocês hoje. Como ele disse, eu vim lá do interior, lá de Pimenta Bueno, e estou coordenadora da Câmara Setorial de Caprinos e Ovinos do estado de Rondônia, nesse momento. A gente consegue enxergar a ovinocultura e a caprinocultura do estado como uma atividade pujante. Ela está em constante crescimento, inclusive já temos alguns dados publicados, por exemplo, um estudo que a UNIR, lá de Presidente Médici, fez, analisando os dados comparativos da criação de carneiros e bodes dos anos de 2013 até 2023, e mostrou um crescimento acelerado de 20% nos últimos 2 anos aqui da criação de carneiros, especialmente as raças deslanadas, com a aptidão de corte, né? E falando um pouquinho sobre essa raça que eu crio lá, eu crio o Dorper e o White Dorper. São raças extremamente carniceiras, carcaças preenchidas, onde ela vem para se somar à raça santinês, por exemplo, e encurtar o tempo de engorda, aumentar o peso ao desmame. Então, o que isso significa para o produtor de Rondônia e do Brasil? Menor investimento, ele gasta menos com comida, ele consegue entregar ao mercado esse produto com mais rapidez, né? E a gente vê hoje o cenário da ovinocultura do estado necessitando de uma formalização mercadológica. Nós temos cordeiros, nós temos produtores empenhados em entregar bons cordeiros, e agora a gente precisa trabalhar, inclusive com a Câmara, esse arranjo mercadológico. Quem vai comprar esses cordeiros? Onde nós vamos abater eles com a devida inspeção sanitária para cuidar da saúde realmente da população? E nós somos ambiciosos. Nós queremos, de repente, inserir a carne do cordeiro, que é super saudável, na merenda escolar, por exemplo. Excelente. O leite de cabra, alimentação nas creches. A gente sabe que o leite da cabra é um santo remédio para muitas crianças, né? E nós temos o potencial, precisamos se formalizar, né? E eu estou muito positiva, super positiva com o potencial que Rondônia tem por conta das pastagens, enfim, de se tornar um grande polo de ovinocultura, doutor. Aline, pensar que Rondônia, eu ando o estado todo, município por município, aí nesse trabalho com a Federação da Agricultura, tanto sindicato, acompanhando os eventos do Senar, e também estou a Rondônia há 40 e poucos anos. A Rondônia tem também uma mistura de raças. Tem santinês, tem aquele sem raça definida, ou misturado. Temos aí uma Morada Nova, Sim. Que há anos atrás houve um fomento em Rondônia por parte da Secretaria de Estado da Agricultura, 20 anos atrás, 25 anos, e esses Morada Nova, com aqueles parece um viadinho vermelho, pelagem, né? Uhum. E esses animais estão aí ainda, né? O misturado. É possível o produtor que está nos assistindo, que tem lá 10, 15, 20 cabeças, introduzir reprodutores ou matrizes melhoradas e dar um choque de sangue aí e se nivelar ao dentro dos 4, 5 anos aí, trazer um plantel melhor nas propriedades? É muito possível, aproveitando a rusticidade dessas matrizes que já estão aqui no estado há muito tempo, elas já não estão mais nem aclimatadas, já estão adaptadas. Então nós temos que pegar essas matrizes aqui do estado, utilizar esse fator favorável e implantar um reprodutor capaz de transmitir para a prole essa questão do ganho de peso, porque quando a gente introduz uma raça pura numa raça mestiça, a heterose é muito maior. O que é a heterose? É a diferença que aquele reprodutor vai fazer cruzado com aquela mestiça justamente. E é muito possível, a gente hoje também consegue esses reprodutores dentro do estado já aclimatados, e basta o produtor ter o incentivo para fazer esse tipo de investimento. Mas é super possível, e eu particularmente gosto muito da raça santinês como raça mãe, né? Ela é muito boa de leite, enfim, e a gente... Né? Rústica. O Dorper também, ele entra com a rusticidade, e ele vai também, principalmente, influenciar na carne. A gente sabe que o comércio de ovinos hoje se dá mais na carne do que do leite, né? Então, assim, existe o Morada Nova como matriz,
ela é uma matriz um pouco menor, portanto ela come menos. Eu gosto de dizer que não existe a raça ideal, existe a indicação de raça para a propriedade. E a gente é diverso e deve continuar essa diversificação. Lógico, procurando uma questão de padronização de carcaça com uma raça de reprodutor só. Mas essas raças mães, você pode usar santinês, morada nova, perganês, tranquilidade. Vou falar aqui também com a minha amiga zootecnista Simara. Simara, esse trabalho a nível de Estado, que você tem acompanhado, o trabalho da Câmara, esses movimentos que têm sido feitos em encontros regionais, aí, foram feitos aí os 2 anos para cá, e mais a assistência que o Senar agora está entrando nessa cadeia, não sei se é 1 ou 2, não sei se já tem a de Colorado, se né? Então, isso vai ajudar esse trabalho de assistência técnica para organizar esses produtores e dar um norte na questão de manejo e outras boas práticas? Com certeza, seu Hélio. Nós estamos hoje, né, com uma cadeia, assim como no Brasil, né, o estado de Rondônia, a cadeia da ovinocultura ela ainda se encontra desorganizada, né? Nós sabemos que nós temos animais, sabemos que nós temos criadores, mas esses criadores, eles são, em sua maioria, criadores por hobby, né, de ovinos. Então, os ovinos eles acabam sendo ali uma atividade secundária, com exceção de alguns casos, né, que se profissionalizaram. A Aline é um exemplo disso e a gente tem mais alguns outros, mas a grande maioria trata a ovinocultura como uma atividade secundária, com a geração ali de um produto para ser comercializado consumido dentro da própria fazenda, ou ele dá de presente para os amigos, chega o final do ano, Natal, né, ele presenteia ou ele recebe os amigos ali. Então, a ideia com essa assistência técnica é de profissionalizar a atividade, né, e quem sabe tornar ela como atividade principal aí, dessas famílias, desses agricultores familiares. Principalmente da agricultura familiar, né? A gente vê a ovinocultura e a caprinocultura como diversificação e geração de renda, né? No Nordeste, essas atividades elas são atividades de subsistência, né? E aqui a gente vê um grande potencial de geração e diversificação de renda. Correto, eu acho que é por aí mesmo. Realmente é profissionalizar o produtor, a família, né? E ter uma base de diversificação dentro da propriedade para poder gerar renda e gerar dinheiro. É a soma de todas as atividades que chega no final do ano que você tem uma renda daquela propriedade. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho eu volto com a especialista no assunto aqui, a professora em ovinocultura, a Aline, lá de Pimenta Bueno, né, produtora de genética, e a gente vai falar um pouquinho no segundo bloco aí, no próximo bloco, um pouquinho sobre o manejo, resultado, como é que é esses cortes, né? Qual o valor que está aí do preço hoje da arroba ou do quilo, enfim, como é que isso está acontecendo no estado de Rondônia. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta com o nosso programa Nosso Agro de Rondônia. Fica comigo. Produtor Rural. O Sistema Faperon, Senar e sindicatos dos produtores rurais de Rondônia estão aqui para te ajudar. Nessa parceria você conta gratuitamente com cursos de educação profissional e assistência técnica em 10 cadeias produtivas. Melhore a qualidade dos seus produtos, aumente sua produtividade e fortaleça seu negócio com as melhores técnicas e orientações de nossos especialistas. Para mais informações, procure o Sindicato dos Produtores Rurais do seu município ou entre em contato pelo telefone 3214 8371. Sistema Faperon, Senar e Sindicatos Rurais de Rondônia. Seu parceiro no agronegócio. Olá, estamos de volta com o nosso programa Nosso Agro de Rondônia. Você que ligou a televisão agora, né? Estou aqui falando com 2 especialistas em ovinocultura, né? Atividade da ovinocultura em Rondônia. Minha amiga Simara, zootecnista, especialista nesse assunto, da Federação da Agricultura, e a Aline da Cabana Doppler, lá de Pimenta Bueno, né? Ela é produtora de genética, cria, recria e comercializa, né, matrizes e reprodutores. Se você precisa de um dia matriz ou reprodutor, é só procurar a sua cabana, né? Daqui a pouquinho você vai deixar o telefone aí, seu contato,
porque realmente você faz isso com muita eficiência, né? E tem que ir com conhecimento. Aline, vou falar um pouquinho sobre Rondônia. A gente sabe que aí temos aí em torno de 120 mil cabeças, olha, é um número expressivo, igual você disse que Rondônia está crescendo muito na sua fala inicial, o rebanho tem crescido, e o último rebanho declarado no IDARON, né, no nosso órgão de defesa sanitária do Estado, em torno de capim e ovino, 120 mil cabeças. Então, de todas as raças que já foi mencionada aqui, misturado às raças mais puras, como o Doppler e outras que ela citou aqui anteriormente. Então, Rondônia é uma atividade já realmente que pode ser registrada como uma atividade que realmente está no radar dos produtores do estado de Rondônia. E cada dia sendo acompanhada, prestando assistência técnica do Senar, nós temos veterinários, zootecnistas trabalhando nessas atividades. E um tanto de produtores aí de genética. Eu conheço de Cacoal, conheço de Pimenta, Colorado, Alvorada, Ji-Paraná, família Muniz, do Orestes Muniz também é um dos maiores criadores aqui do estado de Rondônia. Parabéns, Orestes. Então, Aline, fale um pouquinho sobre o manejo racional dessas raças melhoradas. Um produtor que quer entrar nessa atividade, que tem lá 40, 50 cabeças aí misturado, que tem a Morada Nova, que tem Santinês. O que você, a grosso modo, o que ele poderia fazer para que realmente ele pudesse melhorar o seu plantel, voltar para o lado de carne, né? A carne hoje você está valorizada, diga aí para a gente como é que está o preço. A gente sabe que não tem frigorífico ainda em Rondônia, mas vamos ter frigorífico, eu digo assim, de grande porte, que pode atender os produtores de uma maneira geral, vão ter frigoríficos específicos nas propriedades, mas já é uma atividade que vem dando lucro para o produtor num contexto pensando num todo de receita da propriedade. Então, é mais uma atividade da propriedade. Fale um pouquinho sobre esse manejo, aqueles produtores que querem entrar, que conselho que você dá, fale um pouquinho. Quando a gente pensa em manejo, já me vem à cabeça a sanidade, que é a saúde do rebanho. E sanidade, a meu ver, tem muito mais a ver com prevenção do que resolver curar uma doença. Em ovinos, em pequenos ruminantes no geral, a gente trabalhar a prevenção de doenças, além de ser mais rápido, é mais barato do que tratar as doenças. Então, veja, no nosso clima de Rondônia, que é muito úmido, a gente precisa muito de animais resistentes a problemas de casco, né? Enquanto estamos formando o nosso plantel, aumentando o nosso plantel, é muito bom a gente instalar um meio de manejo chamado pé dilúvio. O mesmo que é feito com as vacas de leite, né? Pé dilúvio, preventivo, para impedir as infecções das patas dos carneiros, né? Junto com problemas de casco, a gente enfrenta também problemas relacionados à verminose. Que é muito sério, né? Muito sério. A verminose está intimamente relacionada também com a umidade. O verme depositado no pasto, ele precisa da umidade para se desenvolver e reinfestar o animal. Então, manejo simples de pé dilúvio, por exemplo, para o problema de casco, mas sabe o que mais dá certo para problema de verminose? Rotação de pastagem. Está rodando. O produtor que domina o manejo do seu pasto, ele raramente vai encontrar desafios grandes para criar ovinos. Uma coisa que eu também gosto de fazer, orientado pelo médico veterinário, é a vermifugação estratégica. Acabou aquela história de ter um calendário de vermifugação. A gente não pode vermifugar o animal todo mês, porque ele vai criando no organismo dele um melhoramento do verme, a resistência ao vermífugo. Então, práticas como a avaliação da mucosa ocular, o método FAMACHA, que o próprio assistente técnico do Senar nos ajuda muito lá na ATEG a aplicar o método FAMACHA, fazer o vermífugo só em animais que necessitam, na dose correta, com o peso correto. Então, se hoje alguém me perguntasse o que eu preciso para entrar na ovinocultura, de instalações, tem um pé dilúvio, tem uma balança, você vai precisar para fazer, porque é um animal de porte pequeno, o nome já diz pequeno ruminante.
A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, é dilúvio, balança e um bom manejo do seu pasto. Nisso você vai conseguir se sair bem, porque o pecuarista, em geral, ele sabe que o animal precisa comer bem, em quantidade e qualidade. E animal bem nutrido previne doença. No caso, esses pequenos ruminantes, conforme você denominou, quais as cultivares mais adaptadas para Rondônia? Assim, aqueles que o criador de ovinos poderia já ir pensando se for implantar uma pastagem? Pode ser o Mombaça. Mombaça, 1. Uzuri. Uzuri, 2. Eu gosto muito, mas ele é complicado de manejo. O Curumi. O Curumi. O BRS Curumi. Ele é um pouquinho mais complicado de manejo. Mas veja, com relação ao volumoso desses animais, é sempre bom ter um banco de proteínas. Hoje a Embrapa, por exemplo, trabalha com a moringa. A moringa é uma alternativa muito boa. O próprio capiaçu também serve para tratar dos animais. Claro, em forrageira, para essa reserva de capineira. E a gente pode colocar o Tifton também. O Tifton é muito bom. É muito comum, né? Mas você falou aí de 3 hispânico no início. Poderia ser alguma braquiária? Pode ser a umidícula? Na minha propriedade eu uso a umidícula. É o Kikuyu da Amazônia. É o Kikuyu da Amazônia. Porque, veja bem, a escolha da forrageira ela vai depender da qualidade do seu solo, da quantidade de umidade e do seu domínio de manejo. A área onde encontra-se a minha propriedade é extremamente úmida. É um brejo, né? Por isso que o Kikuyu é do brejo. E é o capim que vai lá. É onde que aguenta. É onde que aguenta. E ele aguenta, porque ele é o último a secar, o primeiro a esverdear. É verdade. Aline, vamos falar um pouquinho sobre abate de por exemplo, essas raças que você cria já cruzada com essas raças da região. Qual é o resultado que vocês estão obtendo agora de carcaça? Esses cordeirinhos aí, mata aí, eu vi lá no Paraná, com 22 quilos até 25, de 18 a 25, não sei se qual a viabilidade. Acho que é com 6 meses de vida. Aqui em Rondônia também ela chega nesse nível e isso dá dinheiro? Chega. A gente já observou alguns colegas que cruzando fêmeas mestiças com animais puros, seja da raça que for, desde que seja com aptidão carne, eles aumentaram em pelo menos de 10 a 15% o rendimento de carcaça. A gente consegue estipular na ovinocultura um rendimento de carcaça de 45% como sendo ótimo. Existe no lote alguns indivíduos extraordinários, que vai render 50, 52, mas a pecuária trabalha com a média. Então, entre 45% até 45% de rendimento de carcaça é muito bom. E quando que seria o peso ideal de abate? Hoje o mercado procura por cordeiros de 40 quilos vivo, para ter uma carcaça de 18 quilos. Porque foi-se feito um estudo que a dona de casa prefere cortes menores, porção menores, para caber no congelador. É um desafio também da informalidade. Quando a gente vai adquirir uma carcaça caseira, vamos dizer assim, é só o animal inteiro. Quem não tem um freezer não pode consumir. Por isso que muitas vezes essa carne é só inserida nas épocas festivas. Atualmente, o preço do quilo vivo está girando entre 13 e 15 reais. Mais barato que o preço da carne bovina, até que de suíno, né? Uhum. E mais nutritivo. É mais nutritivo? Muito mais nutritivo. Ela é de fácil digestão, rica em ácidos graxos saudáveis, né? Que vai colaborar assim, com o seu colesterol. E eu sou suspeita de falar, ela é muito gostosa, então... Saborosa a carne de ovinos. Olha, 13 a 17 reais o quilo. Muito mais barato do que uma picanha, do que uma alcatra, do que um coxão mole, que está aí de 25 a 40. Então, olha, com 1 quilo dessas carnes bovinas, você compra 2 quilos de ovinos. Então, olha, está muito bom. E eu acredito que é o momento de prestigiar a nossa atividade, os produtores que criam em Rondônia, né? É para aumentar esse plantel, para o produtor investir mais. É você consumir a carne de ovinos. E for falar em carne de ovino, qual que é o per capita, o consumo, Simara? Você tem esses números na cabeça? Quanto que é que o brasileiro, nós temos 215 milhões de pessoas. Per capita é assim,
divide toda a produção nacional pelos habitantes, ou do município, ou de um estado, ou de um país. Quanto é que a gente, por exemplo, eu sei que carne bovina, o brasileiro, a média de muitos anos foi a 34, 36. Hoje caiu para 32, 36 quilos de carne bovina por habitante brasileiro. A mesma coisa, quantos ovos, o per capita, assim por diante. No caso da carne de ovinos, qual que é o per capita brasileiro? Então, hoje a carne de ovinos, o brasileiro consome em média de 400 a 500 gramas apenas. Meio quilo? Por ano. Tem gente que não come nada. Exato. Acho que eu vou muito. E esse valor ele ainda subiu, ele girava em torno de 300 gramas apenas. A gente teve um pequeno aumento, mas a carne bovina, hoje, o brasileiro está consumindo em média de 35 a 40 quilos. A carne de frango é disparado a maior em consumo, então acima de 44 quilos por ano. E a carne suína em torno de 15 quilos por ano. Também. E por que esse baixo consumo? O primeiro fator é a disponibilidade. Hoje nós não temos disponibilidade grande de carne ovina no mercado. Tanto, isso não é só aqui em Rondônia, no Brasil inteiro. Hoje, Rondônia, assim como o Brasil, importa carne ovina do Uruguai. Ano passado, se eu não me engano, nós importamos 34 mil toneladas de carne ovina, só o estado de Rondônia, e principalmente cortes congelados e com osso. Aí, mais um motivo do baixo consumo, nós não temos uma diversificação de cortes, cortes pequenos, acessíveis ali para quem às vezes mora sozinho. E vai na bandejinha, organizado, né? Exatamente. Então, dificilmente uma pessoa sozinha vai comprar um pernil inteiro ou vai comprar uma costela inteira, exceto, como a Aline falou, em situações comemorativas, no Natal. Então, a gente vê muito comum comprar o cordeirinho pequenininho inteiro e assar inteiro no Natal, assim como a gente assa o leitão. Então, além disso, a gente tem alguns fatores para esse baixo consumo. O sabor. Muitas pessoas ainda confundem a carne de ovino com a carne de caprino, com a carne de bode, que é uma carne com sabor mais forte, Tem os seus apreciadores, eu particularmente sou uma apreciadora do sabor da carne de bode, mas a carne ovina, principalmente a carne de cordeiro, que é o animal jovem, ela é uma carne extremamente macia, uma carne extremamente saborosa e saudável, Ela é mais digestível, ela possui um bom colesterol, ela é rica em ácidos graxos, vitaminas do complexo B. Então, assim, quando a gente fala de carne ovina, os benefícios, eles são muito grandes, muito grandes. Eu concordo contigo. Eu já tive a oportunidade de estar numa feira lá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, uma feira próxima ali da capital, e tive a oportunidade de comer uma picanha na parte traseira do Doppler, muito bem feita. Olha, carne com gordura, molinha, sem cheiro, uma delícia. Não é bode, não, é ovelha. Então, novinha, enfim, uma picanha que, olha, melhor do que, inclusive, a bovina e a suína. Topper mesmo. Não é Doppler, top mesmo. Só uma correção, nós falamos em preço do quilo. Um dos fatores que faz também com que o consumo seja baixo é porque o preço ele ainda é elevado. Esse valor de 13 quilos é o preço que é pago para o produtor. Ah, sei. Hoje, se você for na gôndola, e essas carnes elas são oferecidas mais em boutiques de carne, é um público bem gourmet, vamos dizer assim, um consumo bem gourmet ainda. Hoje está em torno de R$40, R$45 o quilo da carne. Então, devido a esse preço, muitas pessoas ainda não consomem. Para o produtor, é esse preço de R$13 o quilo a carcaça. Eu vou lhe recomendar para que você, onde você que mora aqui em Porto Velho, Candeias, aqui na região, veja aí quem são os produtores de ovelha aqui da sua região e compre direto do produtor.
Gentileza 17, né? Você mesmo pede para ele abater, já traz cortadinha os pernil, as costelas, os pedaços, muito pela metade do preço aí dos intermediários, né? Não tem nada contra intermediário, mas infelizmente se o custo aumenta para você, você não é obrigado a pagar, né? Mas se você quiser um trem já prontinho, preparado, vai nas casas de carne que aí tem. Aline, antes da gente encerrar, eu gostaria de perguntar para você, como presidente da Câmara Setorial hoje do Estado, está coordenando esse trabalho, juntando esses produtores hoje de genética, os produtores que realmente se autodeclaram no Idarão como produtor de ovinos e caprinos. Como é que você vê os incentivos? Está tendo incentivo? Está tendo algum apoio das alas governamentais, sem dizer o Senar, o próprio governo do Estado e outras secretarias nesse sentido? Você vê como o produtor pode também se expandir procurando crédito, outros caminhos, além de se não tivesse apoio? Eu vejo, sim, com bons olhos o fato da gente ter conseguido instaurar a Câmara, porque já tinha sido deliberado a criação da Câmara em 2013 e só agora, neste governo, é que o secretário realmente consolidou a Câmara de Ovinos e Caprinos. Eles se mostram muito abertos, mas eles precisam que nós levantemos esses dados e entreguemos um projeto para fomento da ovinocultura e caprinocultura no Estado. A Câmara justamente atua com diversas entidades, como o Idaron, Emater, o SEBRAE, o Instituto Federal de Rondônia, a UNIR, a SEDAM, enfim, diversos órgãos do governo, a fim de que com dados possam ser feitas políticas públicas. Esse é exatamente o papel da Câmara. Saber o que o produtor está precisando, o que cada entidade pode fazer e apresentar ao governo. Eu encaro com muito bons olhos o fato deles já proporcionarem essa abertura. Agora nós temos que fazer a nossa contrapartida. Eu não consigo não falar do Senar, porque a TAG, ela muda e transforma a vida dos produtores. A gente percebe hoje, em conversas informais com o nosso técnico e com o supervisor, propriedades com elevados índices de mortalidade de cordeiro zeraram. Isso, além de ser econômico, é produtivo, é salutar. Inclusive, nós já estamos com carga de cordeiro para vender, para abater. Isso é trabalho do Senar. Em menos de um ano, já mudou a vida de muitas pessoas. E agora, a gente consegue fazer essa interlocução entre produtores e governos a fim de incentivar. Surgiu propostas de participar de feiras gastronômicas, levar a carne para a Rondônia Rural Show, e isso é só o começo. Ótimo, excelente trabalho. Parabéns, Aline, como presidente da Câmara, com uma visão muito extraordinária da atividade. Mas para a última pergunta ainda, essa conversa está fluindo com muita facilidade, né? Você acha que hoje uma das políticas, já que você hoje está junto com a Câmara, as instituições, os próprios setores produtores, tem levantado as dores, os principais problemas. Você acha que hoje um programa de incentivo, por exemplo, de aquisição de reprodutores ou de matrizes estratégicas para fomentar esses produtores que estão aí no nível melhor, seria uma alternativa? Seria o ideal. A gente precisa, no momento, aumentar o rebanho de Rondônia. Então, o fato de inserir o melhoramento genético vai aumentar com qualidade, não só em quantidade. E eu acho muito importante a seleção que vai ser feita dessas famílias, pois a gente precisa de todo um trabalho de backstage com estrutura, capacitação, né, para esses produtores trabalharem com qualidade com esses ovinos e caprinos. E eu enxergo, sim, que essa assistência em ofertar o reprodutor, pedir uma contrapartida, porque o produtor é muito digno, é muito honesto. Ele não quer ganhar, ele quer ter o prazer de pagar, seja em peso vivo de cordeiro, enfim, um produtor rondoniense, além de muito trabalhador, é muito honesto. E eu enxergo isso como uma visão muito boa de o caminho, é o caminho. E eu também concordo, é o caminho fomentar os produtores de ovinocultura do Estado, com reprodutores de alta linhagem para jogar nesses plantel, ou matrizes, né? Então, esse é o caminho, né? O caminho certo. Parabéns, Aline. Gostaria, então, de agradecer aí a audiência sua, você que nos prestigiou, que nos assistiu.
Agradecer aqui a minha amiga Simara, zootecnista, né, especialista nesse assunto, da Federação da Agricultura, nossa produtora de genética, Aline, seu esposo lá de Pimenta Bueno, né, presidente da Câmara Setorial da Ovinocultura do Estado, uma pessoa que realmente domina o assunto. E eu tenho certeza, Aline, você e toda a Câmara, os demais membros, juntamente com o Senar, Emater, governo, enfim, as esferas de governo que estão participando, vai alavancar essa cadeia, organizar e realmente identificar os gargalos e trabalhar forte em cima. Então, eu falei com a Aline e com Simara, obrigado, e vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso programa, Nosso Agro de Rondônia. Obrigado. Pois é, vocês puderam verificar aí a entrevista, bela entrevista, com a produtora rural lá de Pimenta Bueno, né? Ela é produtora de genética, né? Produz matrizes e produz reprodutores da raça Doppler e outras. Então, importantíssimo, com conhecimento, uma fala bastante simples, mas com objetividade de como manejar, como cuidar de uma criação de ovelhas, né? Com o uso de tecnologia, com todos os cuidados e as boas práticas necessárias. Então foi uma entrevista muito boa aí sobre a nossa ovinocultura de Rondônia. Oxalá que hoje nós temos mais de 200 mil cabeças de ovelhas e caprinos em Rondônia. Então um plantel significativo e precisa de cuidados, precisa melhorar a genética, né, desse rebanho ovino do estado de Rondônia. Uma carne especial realmente. Pessoal, vamos assistir então rapidamente também uma entrevista com o nosso senador Marcos Rogério, né, conforme anunciei no início, uma entrevista onde ele esteve presente participando do encontro dos técnicos do Senar lá em Ji-Paraná essa semana, né? Falou um pouquinho da necessidade, da importância do trabalho de assistência técnica, né, do trabalho de alinhamento, de transformação do campo. Tá dando aí um choque de trabalho aí, de conhecimento e troca de experiência entre produtores e os agrônomos veterinários na melhoria da nossa agricultura e da nossa pecuária. Pessoal, estamos em Ji-Paraná, no evento do Senar chamado Capacitação e Treinamento e Alinhamento dos Técnicos do Senar, conforme vocês estão vendo nas imagens. O senador Marcos Rogério está prestigiando aqui o evento. Marcos, é um evento que realmente capacita os nossos técnicos, alinha, enfim, tem várias programações daqui para sábado, o senhor teve a oportunidade de participar. Eu acredito que o Rondônia precisa muito de um aperfeiçoamento da parte de assistência técnica, treinamento e capacitação para o produtor para melhorar aí a produtividade das nossas propriedades. Você pensa desse jeito? Hélio, eu primeiro quero te cumprimentar, você como presidente da Faperon, parabenizar o Senar pelo trabalho, o sindicato rural, né? Eu conheço esse trabalho, né? Esse trabalho que é feito nas propriedades rurais, com treinamento, com aperfeiçoamento. Essa é uma equipe que tem entrega realmente, né? Ela treina com qualidade e isso muda a cultura produtiva de quem está dentro da propriedade. Aliás, Rondônia nos últimos anos vem passando por uma mudança de cultura na forma de produzir, seja quem está na agricultura, seja quem está na pecuária, né? O nosso modelo de produção hoje ele é muito diferente e isso se dá justamente em razão de todo esse treinamento, de toda essa qualidade técnica, né, que o Senar, através da Faperon, leva aos nossos produtores rurais. Então, parabéns a você, Hélio, parabéns a toda a equipe, né, da Faperon, do Sindicato Rural, parabéns aos nossos técnicos que fazem esse trabalho tão importante. Senador, a gente tem visto a transformação no campo nos últimos 10 anos para cá, o desenvolvimento, melhoria das propriedades, um aramado melhor, residência, a rentabilidade em algumas culturas, algumas com dificuldade, outras, logicamente, como o café e sobressaindo. Mas Rondônia realmente é o futuro, é o celeiro aqui do norte. E precisa, muitas vezes, de políticas públicas mais assertivas, de apoio de infraestrutura, não só em estradas, a questão de logística, a questão de atrair grandes investimentos, a verticalização da produção. Eu acho que são um caminho para que realmente a gente possa potencializar mais o pequeno, o médio e o grande do estado, né? Ô, Hélio, você sabe que, assim, aquela produção artesanal, a produção na cultura mais antiga, hoje já não é mais o dia a dia de quem está no campo. Hoje, quem tem uma propriedade pequena, hoje, ele consegue fazer
fazer um multiuso dessa propriedade. Você tem uma boa água, ele tem lá, né, o tanque, ele tem lá uma represa e ele vai trabalhar com pescado, com tambaqui, que está crescendo muito no estado de Rondônia. Agora, tudo isso, claro, com assistência técnica, com orientação. Sem orientação, acaba fracassando a cultura, né? Quem está na pecuária, por exemplo, hoje, tem uma propriedade pequena, daqui a pouco ele coloca um chip, né, um sistema consorciado, pasto, né, e nutrição animal e a ração que ele mesmo produz. Daqui a pouco aquela propriedade que poderia de repente ter ali 30, 40 animais, está lá com 80, 100 animais, estou falando do pequeno. Um semi-confinamento, né? Um semi-confinamento. Verdade. Outros já estão partindo para o confinamento mesmo. Verdade. Então, assim, eu acho que nós estamos num momento, né, de virada de chave na cultura produtiva do estado de Rondônia. Eu acho que a propriedade rural hoje ela virou um empreendimento rural. Não é mais apenas um sítio, não é mais apenas uma fazenda, é o empreendimento rural. E quem tem essa capacidade, ou quem tem a sorte, né, de ter uma assistência técnica, de ter um trabalho, como é o trabalho feito pelo Senar lá dentro da propriedade, ele não para no tempo. Ele evolui, produz mais, produz com mais qualidade, agrega valor ao seu produto e ganha toda a família. Então, por isso eu sou um defensor apaixonado, né, do trabalho que o Senar faz. Senhores que estão nos assistindo, eu falei com o nosso senador, Marcos Rogério, que está aqui presente, acompanhando para o programa Nosso Agro de Rondônia. Obrigado, senador. Obrigado a você, parabéns a todos aí pelo sucesso. E você acompanhou então a entrevista com o nosso senador Marcos Rogério, ele que estava lá em Ji-Paraná com o presidente Hélio Dias, falou um pouquinho sobre a realidade do campo, né, atualmente, e também acompanhou o encontro dos nossos técnicos. E falando desse encontro de técnicos que aconteceu lá em Ji-Paraná, a gente recebeu então um encontro anual para falar sobre as técnicas, para falar sobre liderança, sobre comunicação, um treinamento muito intenso, não só com os técnicos, mas com os supervisores também e toda a equipe da assistência técnica, né? Então você vai acompanhar um videozinho para ver como que foi esse momento, algumas entrevistas, né? Teve também até venda de produtos lá, foi um momento muito bacana para compartilhar. Confere aí. Esse encontro, ele é uma reflexão, é muito importante o encontro presencial. O encontro presencial é importante porque é o momento da confraternização. Nossos técnicos se confraternizam, se conversam, interagem, não é verdade? E tem acesso realmente o contato direto com a gestão e desta forma a gente possa realmente estar ouvindo com muita atenção, observando realmente aquilo que precisamos realmente aprimorar. Estamos caminhando aí para o final do exercício de 2025. É um resultado satisfatoriamente muito bom. Estamos aqui hoje, dia 30, no encontro dos técnicos de 2025, assistência técnica e gerencial, iniciada ontem, dia 29, e vai até dia 31. Aí nós estamos tendo palestras com o palestranier Menzel, que tem como principal objetivo preparar o profissional técnico de campo de forma mental para que a gente consiga atingir os potenciais do produtor rural. Eu tenho uma imensa gratidão por estar realizando esse encontro. É um evento que faz com que a gente consiga, né, ter um contato com cada um dos técnicos de campo de diversas regiões do nosso estado. Estamos aqui hoje no encontro anual dos técnicos de campo da assistência técnica do Senar, de Rondônia. É com imensa alegria que a gente está recebendo nossos técnicos de campo, nossos supervisores e consultores, agentes de negócio, nesse dia tão importante. São 3 dias de bastante conhecimento, com palestras, conseguimos trazer através do programa Juntos pelo Agro, né, o
o Erno Menzel, né, um dos mentores aí da metodologia também, fantástico, cada palestra dele, está sendo fantástico esse encontro. Esse encontro também nós vamos aproveitar para premiar, né, e destacar o melhor técnico de campo de 2025, né, na área animal e na área vegetal, tanto o primeiro como o segundo colocado, nas duas áreas, para a gente poder realmente valorizar esse trabalho fantástico que está acontecendo no campo. E hoje estamos aqui no evento promovido pelo Senar de Rondônia, no encontro anual dos técnicos de campo da TEG, com muita alegria e satisfação por ter essa oportunidade de nos reunirmos e vermos esse encontro com quantas informações são passadas para nós técnicos de campo. É um momento em que a gente está se atualizando em relação às informações, como a gente proceder na assistência técnica com nossos produtores, momento de troca de informações, né? A gente técnico sempre tem alguma outra dificuldade e a gente nessas reuniões a gente consegue trazer várias e várias questões e adaptar para melhorar a nossa assistência, promovendo a melhoria das propriedades dos nossos produtores. Eu sou Erno Menzel e estou hoje ministrando uma palestra aqui no Encontro Estadual dos Agentes da TEG, aqui de Rondônia, e um evento simplesmente fantástico, maravilhoso, com muita troca de informação, de conhecimento, e a minha parte nisso tudo é justamente gerar reflexão, é fazer uma condução, uma conversa com os técnicos, uma conversa de quem também atende produtor rural, de quem também faz essa parte de campo. Então, para gerar reflexão sobre o que cada um faz no dia a dia, sobre o papel do agente de transformações, que é o técnico de campo, que é o supervisor da assistência técnica e gerencial, sobre formas, talvez as melhores formas, pelo menos na minha opinião, no meu entendimento, de como levar a mensagem para o produtor rural, como acessar a essas famílias, né, e conquistar o direito de passar informações, de orientar esses produtores, já que o objetivo do Senar, o propósito do Senar, da assistência técnica e gerencial, é justamente promover melhorias, avanço, evolução, formação e desenvolvimento desses produtores, a profissionalização do negócio, daquilo que eles fazem lá na propriedade, e esse é o papel do técnico. E aqui a nossa conversa é justamente sobre formas, sobre estratégias de aproximação, estratégias de transferência de conhecimento, estratégias de aplicação desse trabalho para que os resultados de fato aconteçam. Então está sendo aqui um evento muito agradável, com a participação, o público participativo, grandes profissionais, nós temos bons profissionais. Eu tenho percebido que aqui em Rondônia o trabalho ele tem tido resultados positivos, é justamente pela qualidade da equipe, mas a gente está trabalhando aqui justamente para elevar esse nível ainda mais, para que se alcance resultados ainda melhores. Então, pessoal, conforme vocês puderam conferir aí, um encontro estadual com todos os técnicos do Senar, mais de 200 técnicos que passou lá pelo treinamento, lá no Hotel Máximos, e de todos os municípios de Rondônia, né? Veterinário, agrônomo, zootecnista, todas as áreas assistidas pelo Senar no estado estavam presentes lá, os técnicos, homens, mulheres, profissionais, né, de alto nível, discutindo e fazendo o nivelamento necessário para poder levar uma prestação de serviço de melhor qualidade para você, produtor rural. Mas, Odete, como chegamos ao final do nosso programa, né? Foi quase uma hora de programa, mas a gente conseguiu chegar aqui no final do programa, levando uma boa informação para você que está nos assistindo. Gostaríamos de agradecer, né, a audiência das pessoas que nos acompanham todo final de semana, né? Isso é muito importante e nos motiva para realmente continuar trabalhando, mostrando para vocês o que aconteceu no agro durante a semana, né? Isso aí, né? É isso aí. A gente está aqui toda semana para trazer, né, as melhores informações, as notícias para vocês ficarem informados e atentos também, né? Tanto com as entrevistas com os vereadores, a gente cobra, a gente está aqui para ir atrás. Então, muito obrigada pela sua participação. Siga a gente nas redes sociais, acompanhe o nosso site também, que lá sempre tem notícia nova e quentinha para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso estado. Muito obrigada e até a próxima semana. Obrigado, até a próxima semana.